bem-vindos. Continuando a nossa aula sobre dicas para concurso, nós vamos falar hoje de um assunto que é o máximo divisor comum, conhecido também como MDC. Muitos lembram do MDC, sabem calcular, mas às vezes em concurso, quando aparece uma aplicação, então às vezes a dificuldade aparece. Vamos explicar o nosso máximo divisor comum através da resolução desse problema. Problema que caiu na prova de 2009 do Tribunal de Justiça do Maranhão para o cargo de auxiliar judiciário telefonista. Um jardineiro deseja plantar 72 mudas de rosas, 24 mudas de palmas, 60 mudas de lírio, 36 mudas de hortênsias, no menor número de canteiros possível. Cada canteiro conterá uma só espécie de flor. Todos os canteiros devem conter o mesmo número de mudas. E assinale a alternativa correta dentre as que apresentam a seguir. Bom, as informações que nós temos aqui, primeiro, as quantidades de mudas, vou marcar em vermelho, 72, 24, 60, 36. Outra informação, menor número de canteiros possível. Cada canteiro conterá uma só espécie de flor. E todos os canteiros devem ter o mesmo número de mudas. Então, antes da gente resolver o problema, vou fazer um rascunho aqui. Então, é como se o jardineiro ele tem terreno, ele quer dividir esse terreno da seguinte forma, ele quer fazer aqui, essa questão do esboço não é solução, ele quer dividir o terreno em canteiros, os canteiros vão ter o mesmo tamanho, e dentro dos canteiros nós vamos ter o mesmo número de mudas. Então, por exemplo, a gente poderia ter 8, né, de cada flor. Vou até colocar aqui em cores diferentes. Poderíamos ter as cores diferentes representando cada tipo de flor. Então, é isso que ele quer. E quando eu fizer a soma de todos esses canteiros, que é o mesmo valor, vai ter que bater com o número de mudas de todas as plantas. No caso do problema, a gente precisa que o resultado final tenha 72 mudas de rosas, 24 de palmas, 60 de lírios, 36 de hortênsias. Então, para a gente encontrar esse número que seja o mesmo para todos os canteiros, a gente vai calcular o máximo divisor comum. Para calcular o máximo divisor comum, a primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar esses números de mudas. Então, nós vamos colocar aqui os números de mudas e fazer a fatoração para descobrir a representação fatorada com potências de números primos. Vou começar aqui pelo 72. Então, fazemos a fatoração. Vai ficar 2 ao cubo. Aqui eu pego os 2 vezes 3 ao quadrado. Pego os 2, número 3. Mesma coisa para o 24. O 24 vai ser 2 ao cubo vezes 3. O 60 vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E o 36. Vai ficar 2 ao quadrado
vezes 3 ao quadrado. E como que a gente vai fazer agora para descobrir o máximo divisor comum? Nós vamos pegar nessas soluções fatoradas aqueles números que são comuns, somente os comuns. Então, no caso, nós vamos ter aqui o 2 e o 3, que são comuns. Mas qual é a potência que nós vamos colocar aqui para eles? A menor potência. Então, no caso do 2, a menor potência é 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado. E do 3, a menor potência é 1. Lembrando que, quando não está aparecendo nada, a potência é 1. Vamos multiplicar esses dois números. O resultado aqui vai dar 4 vezes 3, que é 12. Então, nossa resposta do máximo divisor comum é 12. Bom, com essa informação, a gente vai poder descobrir quantos canteiros nós vamos ter de cada um dos tipos de flores que o jardineiro quer plantar. Opa, vou apagar aqui direito. Então, das 72 mudas de rosa, a gente vai dividir por 12, vai dar 6 canteiros de rosas, cada uma com 12 rosas. Das 24 mudas de palmas, nós vamos ter 2 canteiros de palmas. Das 60 mudas de lírios, dividido por 12, nós vamos ter 5 canteiros de lírios. E das 36 mudas de hortênsias, nós vamos ter 3 hortênsias. 3 de hortênsias. 3 canteiros de hortênsias. Bom, aí agora a gente vai comparar as respostas. Nossa alternativa correta é a alternativa A. Serão plantados 8 canteiros, com lírios e hortênsias. Cuidado com essas alternativas. Ele está fazendo uma soma. Então, aqui, ó, lírios e hortênsias. Se a gente observar aqui, ó, lírios e hortênsias somando dá 8. É isso que ele está fazendo. Ele não está pondo o número de canteiros separados. 5 canteiros de rosas e palmas está incorreto. Se nós pegarmos rosas e palmas, seria 8. Então, esse está incorreto. 7 canteiros com palmas e hortênsias também está incorreto, porque somando palmas, hortênsias dá 5. E 9 canteiros com rosas e lírios também está incorreto. Rosas mais lírios daria 11. Então, a resposta correta é a letra A. Então, no final, se a gente quisesse fazer uma visualização de como que ficaria de forma gráfica, é muito fácil. A gente representa aqui como se fosse o terreno. Vou colocar um pouco mais para o lado. Ele vai estar dividido no número de canteiros total. Vão ser 16 canteiros, porque nós temos 6 canteiros de rosas, 2 canteiros de palmas, 5 canteiros de lírios e 2 canteiros de hortênsias. Okay? Então, se a gente fizer a soma aqui, nós vamos ter 8, 15. Perdão, aqui tem uma incorreção. Nós temos 3 de hortênsias. Dá 16. 3 de hortênsias, ok? Então, 8 mais 8, 16.
Então, a gente dividiria o terreno em 16 canteiros. Todos eles iam ter 12. Então, nós teríamos aqui em preto. Colocar uma outra cor, colocar em rosa. Aqui para ficar um pouquinho melhor a visualização. Nós teríamos aqui, ó, 6 canteiros. Nós teríamos rosas. Cada um com 12. Depois, palmas, nós teríamos 2. Lírios, nós teríamos 5. E por último, nós teríamos as hortênsias. Vou colocar em amarelo aqui. 3. Então, assim ficaria essa distribuição. Só que para chegar nisso, a gente precisa achar o máximo divisor comum. Ok? Então, até a nossa próxima aula.